Olá, eu sou a Madja Maia, E eu sou a Nádija. somos alunas do curso de pós-graduação em Música e Contemporaneidade na Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, e iremos apresentar um trabalho da disciplina de Cognição Musical da professora Mônica Cajazeira. Nosso trabalho é intitulado A Autorregulação da Aprendizagem e o Autodidatismo Musical. De acordo com o texto Ensinar a Aprender, de Evelyn Buroshovt, publicado na revista Neuroeducação em 2017, temos alguns esclarecimentos sobre o processo de autorregulação da aprendizagem. Mas, inicialmente, o importante é entender que, baseado na teoria do processamento da informação, a psicologia cognitiva preocupa-se em elucidar e esclarecer questões sobre como os seres humanos adquirem, armazenam e utilizam as informações. Para isso, utilizam-se de estratégias de aprendizagem que são um conjunto sequenciado de procedimentos que podem facilitar e apoiar cada uma das etapas do processo de informação, aquisição, o armazenamento e a utilização. Essas estratégias podem ser divididas em duas: estratégias cognitivas e metacognitivas. As estratégias cognitivas correspondem ao comportamento e o pensamento que influenciam o processo de aprendizagem de maneira que a informação possa ser armazenada mais eficientemente. Ela se subdivide em três partes, que são o ensaio, a elaboração e a organização. O ensaio corresponde às repetições constantes até a memorização. A elaboração são as conexões entre o material novo a ser aprendido e o antigo que já é familiar à pessoa. E a organização trata da subdivisão e da identificação das relações subordinadas do que se deve ser aprendido. Quanto às estratégias metacognitivas, elas são procedimentos que o indivíduo usa para planejar, monitorar e regular o próprio pensamento. Então, nas estratégias de planejamento, o indivíduo vai estabelecer as metas para aquele estudo. Já nas estratégias de monitoramento, trata-se da capacidade de percepção e conscientização sobre a própria compreensão, atenção e estados afetivos em dado momento e, com certas providências, a pessoa vai se auto-questionar durante o estudo para verificar se entendeu, se está acompanhando o processo e o progresso das metas que foram estabelecidas. Já as estratégias de regulação ajudam os estudantes a fazer ajustes em suas ações sempre que forem empreendidas e forem reveladas insuficientes ou inadequadas para alcançar aquela meta. Então, a partir daquela identificação, o aluno vai ajustar a velocidade de leitura, vai buscar outras estratégias mais eficientes para aquela determinada meta, vai reler ou então revisar aquilo que já tinha sido Estudar. aprendido, estudado. O autoconhecimento sobre como se aprende empodera o aluno, porque torna-se cada vez mais relevante e necessário desenvolver nos estudantes, desde o início da escolarização formal, a capacidade para aprender a aprender. Para isso, é preciso um trabalho simultâneo nas variáveis afetivo, motivacionais, chave de apoio à utilização dessas estratégias. Então, percebemos o quanto é importante desenvolvermos nos nossos alunos a capacidade de entender, deles entenderem como eles estão aprendendo, né, quais processos levam ele até a aprendizagem daquele conteúdo. Existem várias formas de adquirir habilidades musicais e cada indivíduo adapta-se melhor a determinadas metodologias. Para o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis, autodidata é a pessoa que se instrui por si mesmo, sem professores. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio,
Autodidaxia significa ação de instruir-se sem professores, autodidatismo. Ou seja, o autodidata, desta forma, segundo Silva, o autodidata é um curioso, né? Então, segundo o nosso entendimento, é aquela pessoa que consegue aprender algo sozinho, que vai buscar conhecimentos de acordo com seu próprio interesse. usando seus próprios métodos. E assim a gente vai ter uma visão mais expandida e, infelizmente, muitas vezes equivocada sobre o músico no geral. E essa visão tem se estendido no senso comum de que essa é uma profissão com menos desafios e sacrifícios, porque muitas vezes se trabalha pelo prazer e, sendo assim, não é de se espantar que muitas vezes, na mesma linha de raciocínio, o personagem autodidata acaba sendo um objeto de admiração pelos leigos de música, principalmente se esse instrumentista que não passou por uma escola ou por um professor tiver uma alta habilidade musical. E mais ainda se ele for muito talentoso e se estiver bem sucedido. Aí acaba se desenvolvendo o imaginário de que aquela habilidade musical seria um dom, algo nato, que a pessoa nasceu, então não é para todo mundo. Desse modo, a gente percebe que a vulgarização do pensamento equivocado sobre a existência do que se chama de autodidata puro tem colaborado para a desvalorização e o acobertamento da existência de uma sistematização do pensamento e do processo de construção técnica de habilidades musicais que existem no autodidatismo, mas que, embora não esteja sendo muito debatido, vem ganhando a abertura no meio acadêmico. É preciso continuar tentando entender como se dá esse procedimento de aprendizagem musical na autodidaxia e que a gente necessita valer-se de estratégias no processo de autodidatismo. Tais estratégias são a dedicação, a organização didática, estudo, ter acesso a vários recursos, utilizar-se de uma imersão cultural, ter um raciocínio lógico bem estimulado, dentre tantos outros aspectos que estão ali relacionados às estratégias de aprendizagem e que buscam desenvolver essa habilidade em determinado instrumento musical de forma autodidata. Afinal, a aprendizagem do músico popular envolve uma complexidade de atos mentais ainda pouco explorados e compreendidos no processo de ensino-aprendizagem da música, como traz ali o trabalho de alguns autores, como Lacorte e Galvão, em 2007. Por isso, a gente percebe que os aspectos das estratégias de aprendizagem autorregulada também se faz presente no processo do autodidatismo musical e que necessitam ter mais trabalhos, mais pesquisas futuras que façam essa relação entre o autodidatismo musical e a autorregulação da aprendizagem. Muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.